Alô, galera, começando mais um podcast de letra, time completo aqui com Eduardo Luiz, Carlos Borel, Ricardo Brejinski, Luciano Ballarotti e vamos falar sobre personagens históricos do Campeonato Paranaense que, digamos assim, ficaram um pouco pelo caminho. Ontem eu estava vendo o jogo, ontem quarta, né? Estamos gravando quinta, dia 18, esse programa dessa semana. Eu estava assistindo Ibrachina e Curitiba pela Copinha, meninos. E aí alguém falou assim, não, porque, bem, só tinha... O que não tinha era futebol na transmissão, né? O resto tinha. Aí o cara falou, não, eu vou imitar o Poderoso Castiga. Aí um outro cara chegou e falou assim, olha, você que é mais novo, não lembra do Poderoso Castiga. O pessoal que é mais velho Meu lembra. Deus. Aí eu fiquei explicando que o Poderoso Castiga é de 6, 7 anos atrás. Aí eu me achei velho pra caramba, né? Vamos começar por esse prisma. E segundo, gente, se o pessoal não lembra quem é o Poderoso Castiga, esses caras que nós vamos falar hoje, provavelmente ninguém sabe quem são, né? Não. Olha, eu vou falar que eu não sei quem que é o Poderoso Castiga. Eu também não sei quem é o Poderoso Castiga. Então, né? Os outros eu Não Ricardo, faço por a favor. menor ideia de quem que seja esse Poderoso Castiga. Dá um Google aí, tio. Meu HD encheu lá no final dos anos 2000, Cris. Não tem mais, assim, memória recente. O meu HD é 64 GB, só parou lá em 90 e... Já faço um adendo aqui antes de começar a discussão. Mas que porcaria de transmissão aquela da Cazé TV lá. Pelo amor de Jesus, cara. Não Me critica corrige a isso. concorrência. O Não cara é pode criticar a o cara é um concorrência. gênio, né? O Cazé é um gênio, construiu um império assim, Ele praticamente é. do nada. É maravilhoso o que ele fez. Mas que bosta de transmissão ontem, cara. Não tinha uma transmissão de jogo, nada. Era uma falação, vamos ter tantos inscritos aqui. Puta que pariu. E o povo é meio ruim, meio esquisito. Tá louco, cara. Deus livre. Ah, não, Se é pra virar faltava... isso aí também, um abraço, no saudade zero. Faltava lembrar os nomes dos jogadores, né? Mas isso aí já é um detalhe muito complexo para uma transmissão de futebol, né? Aí já é demais. Mas, gente, então, o Poderoso Castiga é um personagem do Stablish, do Eduardo Stablish no Pânico, só para, né? Para quem não sabe. O pessoal mais Que é velho, Pânico? assim, que não sabe. Pânico. Pânico. Prateado. Mas, gente, eu quis fazer justamente por isso e um pouco por uma história. Essas histórias que a gente às vezes ouve com colegas mais novos. Eu não lembro quem é o fulano, não sei quem é Beltrano. E eu quis lembrar aqui de personagens importantes. São 6 personagens que eu pensei na pauta para a gente conversar. O primeiro deles é um dos maiores campeões da história do futebol paranaense, que é o Geraldo Damasceno, que teve quase 30 anos como treinador no futebol estadual, foi jogador, campeão como jogador pelo Atlético e depois comandou Atlético, Pinheiros, Curitiba e Colorado. Um dos raros, Bório, treinadores que comandaram os 4 times de Curitiba, né? Acho que se você for pesquisar, acho que é o único que comandou os 4 times, né? É possível, é possível. E montou, para quem não sabe, né, talvez um dos melhores times da história do Atlético, que é aquele time de 82, o time que foi campeão, que era o time de Washington, de Assis, de Nivaldo, de Lino, de Roberto Costa, né? Era aquela máquina, né, Bora? E o Geraldo tem muita história, né, cara? Pô, era o folclore, né? Até virou folclore o Geraldo Damasceno, porque ele era um cara que gostava de contar uma piada que não era fácil, né? Quem não conheceu, né? Bom, acho que daqui só, acho que você conheceu, né, Cris? Sim. Bala também. Não conhecer pessoalmente, sim, de encontrar, não. Ô, Brejinski, vamos dar uma volta aí, Brejinski, porque toca. esse papo não é com a gente, não. Os dois juvenis aí nunca. Pô, Só o viram cara vai ter o figurinha. segundo filho e fica falando que é juvenil. Venha contar noutra freguesia, pô. Ora. O Geraldino, eu falei que ele treinou os 4 times de Curitiba, mas na verdade ele treinou. Deixa eu ver aqui, só para não fazer bobagem. Ele Um treinou monte, né? 6 times de Curitiba.
Tem Colorado e Pinheiros aí também, né? Não, tem Ferroviário e Água Verde. Ah, Ferroviário Água Verde, ele foi campeão até pelo Água Verde, né? Ele foi campeão pelo Ferroviário e pelo Água Verde. Então, assim, é um cara super emblemático da história do futebol paranaense. E como eu disse, o Bório, era um grande contador de histórias e fez uma parceria em vários clubes por vários anos com outro cara super importante, que é o Hélio Alves, né? O feiticeiro, né? O feiticeiro. O Hélio, vocês não conseguem fazer ideia do que ele foi, né, Bora? Porque ele foi jogador, foi diretor, foi técnico, foi supervisor. Em alguns momentos ele foi diretor, técnico, supervisor ao mesmo tempo. Era o técnico do Atlético no jogo contra o Flamengo em 83, né? O jogo histórico do 2-0, que é o maior público da história do Couto Pereira. E ele contava que no intervalo daquele jogo tinha muito aquela história, né? Imagina isso acontecendo hoje nessa era das apostas. Ele falou assim: olha, chegamos no intervalo, e aí veio aquela falação de que chegaram e pressionaram o Atlético a não fazer o terceiro gol, porque não podia, não sei o quê. Ele falou: não, a gente não sabia nem ainda o que estava acontecendo direito. E depois a gente não conseguiu fazer o terceiro gol, porque era o Flamengo que estava do outro lado, não era o time das couve. O feiticeiro também. Falaram até que ele tinha trocado o resultado de 2-0 pela renda do jogo, né? Que barbaridade. É assim, cara, o pessoal também acha, né, Ricardo, que é hoje que tem essas histórias, essas teorias da conspiração. O futebol tem teoria da conspiração desde sempre, né? Desde sempre, desde que o resultado não seja aquilo que você espera. Então, para você não aceitar a derrota, você inventa uma teoria. E assim, nos anos 80, que a comunicação nacional era muito menor, né? Você só tinha jornal, rádio, TV, não tinha algo imediato em outros lugares. Qualquer conto que você desse e essa história fizesse um telefone sem fio, quando chegasse no outro lado, já virava uma história completamente diferente. E eu acho que foi isso que aconteceu dos anos 80, porque, como o Dudu falou, estava dando uma volta aí, porque esses caras eu acompanhei muito pouco o pós, né? Então, viver mesmo o auge desses caras aí é só por história mesmo. Não, a gente aí não tem, assim, eu ainda, e o próprio Bório, olha a frase, Dudu. Eu e até o Bório éramos garotos naquele tempo. O Bório fez um perfil daquele jogo depois. Ô, Cristian, mas não faça isso com você. Não compara com o Bora, que é maldade, pô. Aí tá louco, né, cara? Não é justo isso aí, cara. Ó, respeita a barba branca aí, pô. Já que a gente está falando dessas lendas, diz tem a lenda que você estava em 85 cobrindo Olha lá aí, a ó. final, né? Aí, Então, ó. né? E o Bala ainda fala que eu que caí aquele repórter que caiu era eu, mas não, era o Gilberto Fontoura, que nega até hoje que levou aquele capote. Isso é Talvez aquela... nada aí, Cristian. Continua a história. Vou sair do assunto. Fala aí. Não, eu só ia falar que quem vê a final de 85, o final do jogo, o Gilberto Fontoura, ele cometeu um erro, e aí eu ia citar você, Dudu. Ele cometeu um erro clássico de repórter que usava aquele cabo, né, gigante, né? E ele saiu só com o microfone na mão, sem segurar uma enrolada Umas de três fio, assim. roladas ali, né? Para firmar. Cara, quando vai o fio trava, a inércia, cara, é lei de Newton, cara. O microfone fica e ele continua. Ele não cai assim, tombar para frente, ele toma para trás, assim. É sensacional. É a turma que fala que física não serve para nada, ajuda a explicar essa situação aí, né, cara? Mas Mas diga você aí, falou, Dudu, Christian, você falou de picaretagem, de golpe no futebol, e o Ricardo citou a falta de comunicação, né, mais imediata e efetiva dos anos 80. Cara, eu não consigo deixar de não lembrar da história do Krieger Kozilek, que é uma das coisas mais sim. lindas que aconteceu na história do futebol, né, cara? Então, eu não sei o que é lenda disso, o que é verdade, mas é muito bom essa história. Olha, eu só sei, assim, sei lá, porque eu sou um cara maluco, quem quiser, tem no Google, se você pesquisar Placar, né, Placar, Google Books, tem, cara, não vou dizer que tem todo o acervo da Placar, mas tem grande parte do acervo da Placar ali, e eu tô lendo, porque eu sou louco, eu tô indo, sabe, na ordem cronológica, número por número.
E a Placar foi fundada em 70 e está ali justamente em 70 o papo de que o Kozilek, daí o pessoal já estava meio percebendo que o Kozilek não era o Krieger, e que o Vasco já ia negociar em definitivo o Kozilek para o Grêmio Oeste de Guarapuava. Você pensa só. Então, do Curitiba para o Vasco, do Vasco ia para o Grêmio Oeste. Então, essa de contratar o cara errado. Ah, não, o bom é o cara que começa com K. Ah, então, Kozilek, esse aí joga demais, e o Krieger ficou. Mas praga pega, né? Coitado do Krieger, quase morreu depois da história, né? Do Kozilek, se salvou naquela lá das alças intestinais rompidas num choque com o Leopoldo, goleiro do Água Verde. Gente, como dizer assim, né? Lembrando e homenageando muito o Geraldino e o Hélio, eu passo um pouco e aí eu sei que todo mundo vai poder falar com um pouco mais de embasamento, mas eu vou começar com o Bório, porque esse, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Ah, não é o único, mas tá aí ainda, já um pouco debilitado pela idade e tal, mas é um cara que revolucionou o futebol paranaense. Se chama Otacílio Gonçalves. Nossa, o Tacílio, cara, é uma figura assim que eu digo que foi fundamental na história do Paraná Clube, né? É o cara que, pô, levou o Paraná Clube ao patamar de ser o time dominador da década de Sim. 90 no Paraná, no futebol, né? E, cara, era uma figura sensacional, cara. Não sei se quando o Tacílio veio treinar o Paraná, ele ele tinha uma coisa assim que, sabe aquela coisa de tô cansado já tô cansado do futebol já da profissão, mas cara, ele contava tanta história, ele adorava reunir a imprensa e ficar batendo papo, cara. Já sabe aquele cara que parece vozão assim, ô, vem aqui, vamos contar a história aqui. Era muito gente boa. Era não, né? É ainda, né? E a gente está falando de um cara que, assim, ganhou, né? A gente tem muita ligação dele com o Paraná, mas o primeiro título dele no futebol paranaense é no Atlético, né? O título de 1985, o último título, inclusive, do Atlético na Baixada, né? O Atlético depois deixa a Baixada em 86 para jogar no Pinheirão. Mas é claro, e aí depois ele treina o Curitiba, ele é campeão pelo Pinheiros em 87, treina o Curitiba e aí vai brilhar no Paraná Clube, e aí acho que tem mais uma passagem no Atlético, mais uma no Curitiba, Bala, e uma para fechar no Paraná Clube. Mas assim, é só ver a quantidade de pessoas formadas pelo Otacílio para ver o impacto dele, né? Tanto os jogadores quanto o próprio Carlinhos Neves, né? Começou com ele, o preparador físico, né? Tipo, depois um dos mais respeitados aí do Brasil, né? E assim, e além de tudo, acho que o que mais o Otacílio tem é que ele, tipo, né? Nesse caso, aquela história de que toda unanimidade é burra, não se aplica, porque você não tem uma pessoa que fale um A dele, assim, então, né? É. Cara, tipo, um cara diferente do mundo do futebol, que é tão complicado, tão sujo, muitas vezes, né? E era um cara, é um cara, né? Vamos falar, que ainda, felizmente ainda tá vivo aqui, é um cara sensacional nesse aspecto também, né? Tanto que era o Chapinha, né? Todo mundo conhece ele como Chapinha, porque é um cara bonachão, gente boa, bom papo, igual o Bório falou, né? Acho que ele é diferente do futebol por isso também, né? É um cara, você não vê falar um A dele. E assim, né, Dudu? Os jornalistas curitibanos que foram no Barranco já são influenciados pelo Otacílio, né? Olha, essa eu não peguei, cara, infelizmente, mas as histórias do Otacílio são muito legais, muito saudosas. O Boro falou ali sobre o lance de eles reunir a galera para contar a história. Cara, isso era muito legal no futebol de antigamente, né? Quem cobria jornalismo esportivo, quem fazia jornalismo esportivo, era aquele lance de, pô, ninguém estava preocupado em sacanear ninguém, dar um furo. Jornalístico de uma conversa, porque era como uma conversa de boteco, uma conversa de treino. A gente sentava ali, jogava conversa fora, batia papo com os treinadores. Não é aquela coisa de coletiva, aquela coisa chata, formal que hoje em dia a gente tem.
E aí a gente podia conhecer o profissional além da beira do gramado, né? A gente conhecia também o futebol em si. As Sim. histórias que a gente ouvia nessa época eram sensacionais. E o Otacílio era um mestre nisso. Ou outros treinadores que passaram por aqui, que eu tive o prazer de trabalhar também, eram muito bons de resenha. Mas daí veio essa modernidade da internet e tal. Daí os caras já começaram a ficar retraídos, porque você fala uma coisa aqui, o cara já faz uma manchete disso aí, de uma coisa que era uma conversa informal. Então, isso ficou bem prejudicado, assim, na nossa profissão, né? Mas eu estava vendo essa semana que passou agora, um vídeo que eu fiz no jantar que a Paranautas fez para os 20 anos do título da Série B do Paraná. Paraná. E o convidado de honra foi o Otacílio. Eles trouxeram o Otacílio lá de Porto Alegre. Acho que é Porto Alegre, ele estava morando. Sim. Cara, foi assim, ó, eu tô falando, tô me arrepiando aqui, juro pra você. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi quando o Otacílio entrou no salão onde estava sendo feito lá um churrasco, assim. Cara, foi uma catarse, assim, foi uma coisa muito bonita, assim, os torcedores emocionados em encontrar, abraçavam ele e não deixavam ele andar, cara, não deixavam ele chegar na mesa dele, assim. Então, sim, foi um negócio muito legal, e ele falou, eu entrevistei ele naquela, tem um vídeo no YouTube aí, se procurarem, título de 20 anos do Paraná Clube, da Paranautas. Na época que eu era repórter da 98, eu subi esse vídeo lá, fiz uma reportagenzinha bem bacana cara, foi muito legal. E ele falou, não, eu sou paranista mesmo, eu torço pro Paraná Clube, é uma coisa assim que você vê o quão marcante foi na carreira de um treinador premiadíssimo como ele é, né? Então, é um belo personagem do futebol paranaense. O Otacílio é um cara brilhante. Oi, Ricardo, diga. Não, puxando isso que o Dudu falou, porque eu peguei o Otacílio na reta final, né? E eu lembro dele de duas passagens no Paraná em 98. Eu não lembro se ele era o técnico que estava salvando o Paraná na última rodada, naquele jogo contra o Flamengo, ou se ele tinha passado naquela campanha. E em 2002 ele também passou pelo Paraná, no ano que o Paraná brigou para não cair, que acho que foi o Caio Júnior, né, que Foi o salvou Caio. Foi o Mas o Caio. Otacílio estava naquela temporada. Então, assim, mesmo ele sendo multicampeão por vários clubes, pelo próprio Paraná, ele aceitou duas vezes o desafio de pegar um time que estava mal pelas pernas. Ele podia, se o Paraná fosse rebaixado naqueles 2 anos, ele estaria marcado por ter participado daquilo. E mesmo assim, não se importou. Tipo, você via a ligação dele com o Paraná Clube. Acho que isso explica o que o Dudu falou, né? Do carinho dos torcedores, não só pelo título, mas para o cara não se preocupar com o que tinha lá atrás e tentar ajudar o Paraná, que virou o time dele, mesmo numa situação bem mais delicada. Não, e um treco interessante é justamente em cima disso que vocês falaram, né? A personalidade do cara em, tipo, abrir mão, assim, de situações muito provavelmente financeiramente mais interessantes. É bom lembrar, o Otacílio Gonçalves foi o primeiro treinador da Parmalat, do Sim. Palmeiras Parmalat. Foi o primeiro. Então, assim, se tem essa história toda do Luxemburgo, bababá, começou com o Otacílio. Assim, quando você lembra disso, Ricardo, desse 2002, desse 98, assim, a história, né, os filmes da Marvel contaram para nós, né, que cada peça se movimenta e vai criando realidades. Se o Paraná cai em 2002, será que haveria o time de 2006 que iria para a Libertadores? Sabe? Não, A realidade poderia ser bem diferente. E é sim. isso que passa, e assim, e isso é história, e isso passa por gente que fez história, como Otacílio Gonçalves. E como Bala, outro cara que adorava uma resenha e que foi muito importante para o nosso futebol, que era o Borba Filho. Ah, esse daí também é outro personagem também sensacional, né? Tem um pouco esse perfil também do Otacílio, né? Só que era um cara um pouquinho mais discreto, assim, talvez, né? Tipo, o Otacílio é muito discreto, assim, também, né? Mas era um cara mais um pouquinho mais na dele, eu acho, assim. Não sei, assim, precisar exatamente. Então. Mas é um cara também que tudo que ele fez em tudo que é função também, né? No Atlético, principalmente, né? Depois toda a questão dele ser olheiro aí, trazer aí, tipo, Ferreira, trazer uns caras aí para o Atlético, né? De repente foi até Valência. foi, né? Foi quase tão importante quanto técnico, quanto também como essa função que ele teve depois, né? Que muito do que o Atlético é hoje passa por isso, né? Por esse papel dele nos bastidores do clube ali também, que foi importantíssimo, né? Tanto que Deixa eu ver se dá certo aqui. Não sei se a gente vai ter o áudio, mas assim, tá no link aí, gente. Tá aí no link.
Essa aqui, né, Dudu? Essa aqui, né? Isso aí, essa super reportagem aí de alguém que nunca fez reportagem de TV. Eu me metia besta na época da 98 lá e fazia uns videozinhos. Estamos fazendo um futebol raiz ao vivo aqui agora. Vocês estão ouvindo o áudio aí, gente? Não. 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 É aquela história de sempre. Eu vou voltar, começar, abrir, botar o share sound que eu tinha esquecido. E agora sim, agora vocês vão ouvir. Gente, a gente vai pôr só um trechinho aqui para você ouvir também, só para registrar isso que que o Dudu falou em relação ao Otacílio. Você chegou a assistir recentemente o vídeo todo, Dudu? Para a gente puxar a parte Assisti, do Otacílio? a chegar, no comecinho já mostra o Tacílio chegando, assim, a galera fazendo festa por ele e tal. Eu já vi uma linguiça aqui. De comemoração Tinha dos 20 anos da maior conquista do Paraná Clube até hoje, o título do Campeonato Brasileiro da Série B em 1992. Uma festa muito bacana que reuniu apaixonados pelo Paraná Clube, que comeram e beberam ao som do hino paranista e também de muita confraternização. Muita confraternização, Dudu mostra cerveja. Freezerzão cheio aí, ó. Eu sou um baita repórter de TV, ninguém sabe disso. Olha aí, cara. Cara, o Dudu há 12 anos fazia o que estão pedindo para repórter da Globo agora, que é gravar Exatamente. Vanguarda. A emoção à flor da pele, muito mais ainda quando chegou o grande ídolo da torcida paranista, o técnico Otacílio Gonçalves. Mesmo jeitinho, né? A Rádio 98, é claro, foi pegar uma palavra do grande chapinha Otacílio Gonçalves sobre aquela conquista e ele se disse emocionado. Olha aí, ó. Olha aí. Com a recepção. Me emocionou, me tocou, eu não imaginava que ia acontecer isso. E eu fiquei muito grato por tudo isso. Foi uma maneira de os torcedores do Paraná, eu acho, recordar e lembrar em 92, quando o Paraná, com uma equipe maravilhosa, conquistou a segunda divisão e passou a primeira divisão. Muito bem, Dudu, muito bem. Olha aí, ó. Jornalismo é isso aí. Quem quiser, assim, tá no link, né? Já deve ter aparecido aí o link para quem está acompanhando no YouTube, para quem está nas plataformas de áudio, Dudu, como é que dá para buscar o vídeo? Pelo YouTube mesmo, só Isso. Beleza, legal. Fica você aí. digita lá, título do Paraná, Paranautas, 20 anos, sei lá o que, você acha lá. Eu até tinha meu canal ali, mas nem vale a pena passar para ninguém ali. E, aliás, as televisões quiserem me contratar, mandem proposta lá pro Rafael Tavares lá. Não, vamos. Já falei com o presidente da federação. Comecei a negociação com o Paranaense em 2025. Vocês viram? Imagine. Mas a gente está falando do Borba, Balá. Então, acho que é isso, né? Acho que a importância dele em várias fases do Atlético, em várias funções, né? Principalmente no Atlético, né? Teve outras passagens vencedoras dos outros clubes, mas acho que a identificação dele, igual o Otacílio se identifica muito com o Paraná, o Borba se identifica muito pelo Atlético, até pelo período pós-treinador, né? Pós ser treinador. Então, eu acho que ele é um cara e é fundamental para esse Atlético de hoje, né? Eu acho que sem ele, esse Atlético não seria o que é hoje. Assim, E é engraçado, né, Bório, que o Borba, ele, ao contrário do Geraldino, do próprio Otacílio, ele teve um veto, né? Ele nunca pôde treinar o Paraná Clube, apesar de ter sido campeão pelo Pinheiros. E o motivo é óbvio, é aquela decisão de 80, né? O título dividido de 80 do Colorado e Cascavel, né? Isso que eu ia falar. O Borba está na história do futebol paranaense por causa dessa final de 80 aí. E o Borba, como o Bala falou, né, o cara que gostava muito da resenha também, tanto é que virou comentarista de rádio, né, também, né? Na verdade, o Borba é o nosso João Saldanha. Ele começou comentando e virou depois técnico. Olha só. E como o Bala também falou, o trabalho dele como olheiro do Atlético
Cara, foi uma coisa assim absurda. Foi com ele que o Atlético começou a trazer os jogadores sul-americanos aí, né? E daí todo mundo ficava perguntando da onde que foi buscar esse cara aí, né? Como é que descobriram essa figura aí, ó, né? E o Borba tinha um olho para jogador que, olha, vou te contar, impressionante. Esse É, realmente tá na história do futebol paranaense. o Borba, além de tudo, eu tive mais próximo dele e eu tenho guardado algumas memórias do Borba, que ele falou, olha, pô, vê aí, corrige o que precisar, mas infelizmente não deu tempo de devolver esse material para ele. Mas o Borba foi um cara muito, muito, assim, como comentarista, assim, ele era aquele cara, sabe? É uma coisa que eu tento fazer às vezes. Eu não preciso contar uma história de 2 minutos para falar durante o jogo. O Borba era aquele cara de uma frase, sabe? Aquele toque que já explicava o jogo. Agora vamos para duas lendas. Como é que eu vou dizer, Luciano Ballarotti, você que tem a pegada mais interior de todos nós, o que eu diria sobre o comendador Serafim Meneghel? Nossa, aí a gente entrou no campo das lendas mesmo, né? Porque tem muita história sobre ele, né? A maioria é um pouquinho aumentada, muita é um pouquinho ou bastante inventada, né? Tipo, então, mas é um cara assim, pô, tem que entender o que era aquele futebol nessa época, assim, né? O que a família dele, né? Ele e o irmão dele fizeram lá em Bandeirantes, né? Criar a União Bandeirante nos braços ali, nas franjas da empresa, né? Da usina de açúcar, Sim. família. E, né, um pouco do que aconteceu lá com o Matsubara, um pouco também do que houve lá no Monte Alegre, né? No Cama, né? Muito alegre, São, né? são histórias muito assim, hoje fala em clube empresa, né? Na época era clube de empresa, né? Tipo, a empresa resolvia fazer. Nossa, né? E ele, assim, Era empresa clube, né? empresa clube. Era um pouco igual o começo do futebol japonês, talvez. Mas ele era um cara, tipo, era daquele apaixonado mesmo pelo time, né? E fazia de tudo para o time dele ganhar, até coisa que não devia, né? Ele invadia Então, gramado, tipo o Sheik lá invadiu lá na Copa de 82, não deixou bater um pênalti. Falava que ele tinha feito isso aqui também, né? Ninguém sabe se ele é, fez ou não, né? Então é complicado. E tem a história mais clássica dele, né? Mais lendária, que ele teria entrado no campo para dar um tiro na bola para não bater o pênalti, né? exatamente. É, E, e, é, exatamente. e Isso, aí, isso, isso por invenção, né? Foi uma jogada de marketing de um repórter lá da região para aumentar a história quando o Paquito veio para cá, o Paquito e o e Tião o Abatiada. Abatiá, né? Não, eu vou. Aí, assim, já que nós estamos no estilo futebol raiz hoje, putz, já imaginou, Bório, 5 fazendo futebol raiz? O programa ia ter 3 horas de duração. Uma semana de programa. Eu achei um vídeo da história do Comendador. Ele tem 1 minuto e meio. Vamos assistir, gente? Ah, Bora. Então vamos lá, gente. E claro, você está ouvindo nas plataformas de áudio, vai dar para ouvir claramente aqui. Eu tô aqui em Bandeirantes, vamos virar para cá, Serafim, para cá, para não dar sol, aqui. Tô aqui em Bandeirantes, o Serafim Meneghel, o nome mais folclórico do futebol paranaense. Isso é uma bandeira do esporte, do futebol de campo do Paraná. Serafim. Um dia um cara falou, não, fulano é uma bandeira do futebol. O cara falou, eu não sou uma bandeira, sou do máximo uma flâmula. Eu estou fazendo essa gravação só para perguntar para você, é verdade que você deu um tiro na bola aqui? Conversa. Ah, Essa brincadeira de um amigo meu. ah. E pegou, fazer tiro na bola, mas tudo bom. Folclore. E União Bandeirantes? Jamais. Jamais. Não. Você gastou muito dinheiro com esse time ou não? Gastando. A paixão. Gastemos. Ai, 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 grande comendador. Mas Mas você veja que o Comendador Meneghel, o Bandeirantes e o próprio Matsubara, que o Bala citou, eles tiveram tanta importância, pelo menos
folcloricamente ou não, né? Que, cara, muita gente chamava a cidade de Bandeirante de União Bandeirante. O Matsubara também virou nome de cidade, de Cambará. Então, sabe, é um negócio maluco isso, cara. A gente achava que os times eram daquela cidade, do União Bandeirante, o time, né? É muito doido isso. Até a gente fez na época do Globo Esporte, a gente fez uma série sobre os times extintos que deixaram saudades no Paraná, assim, tal. Tem do União Bandeirante e do Matsubara. Vale a pena, são 5 episódios. Eu recomendo também, é só procurar aí times que deixaram saudade, qualquer coisa assim do Globo Esporte, que são muito legais, assim, tal. E a gente Tem tentou no na YouTube, época... inclusive, viu, Bala? Tem no YouTube. Acabei de conferir aqui. Não é difícil de achar, não. E o Meneghel, na época, ainda era vivo, mas ele estava já doente, estava debilitado, assim, tal. A gente não conseguiu falar com ele na época, mas seria, com certeza, um papo muito legal, assim, tal, né? Mas é um cara lendário, assim, tal, né? Com os Matsubara, a gente conseguiu falar com um deles, assim, tal. E União, né? O União Bandeirante, né? É o time que revelou o Fábio, né? O goleiro, né? Acho que né? Tipo, só por isso já é uma coisa, né? Um baita goleiro aí. Que Não, era sem lá dúvida de nenhuma, né? Acho que o Nilmar também é de lá, né? O Nilmar também é de lá, e aí a gente falou, né? Os 2 primeiros foram o Tião Abatiá e o Paquito, que viraram personagens de história em quadrinho do Zé Carioca, né? Então é um negócio de outro planeta, né? Mas para fechar, Ricardo, esse programa, temos ele. Talvez o mais... Ele, Raimundo Nonato. O mais polêmico de todos, Onaireves Nilo Rolim de Moura. Severiano ao contrário. Exatamente. Esse foi o único que eu tive... foi mais o que eu trabalhei, mas acho que eu não lembro de ter entrevistado ele. Mas o mais emblemático foi uma vez, acho que 2007, teve uma convocação de pauta na delegacia, que tinham descoberto alguma coisa na federação. Quando chegou lá, tinha um buraco na parede da federação com dinheiro escondido. Essa foi, acho que, a cobertura mais policial que eu tive na minha vida, sem ter sido jornalista policial. Porque aquilo... Eu lembro que chegou assim, tem uma pauta lá na delegacia, no centro. Eu falei, cara, mas na delegacia? Coisa da federação. Mas eu achei que era alguma coisa, assim... esquema de contrato, documento, e não que tinha uma parede falsa, e eu não era assim um quadro, um cofre, era um buraco que os caras, sabe Deus como descobriram, não sei se alguém falou, se o Onaireves, na época, acabou admitindo, eu não lembro como é que chegou nessa história, mas para mim foi o caso mais absurdo de falcatrua de dinheiro vivo, né? E na federação ele tinha uma saída secreta para fugir, se a polícia pegasse, era um alçapão, te descia numa escada e chegava direto no carro que já estava virado para a saída, assim, tal. Funcionando já. Rota de fuga dos cobradores. E é absurdo lembrar que o Onaireves Moura já foi a esperança da modernização do futebol paranaense. Ele foi presidente do Atlético, né, Bori? Desse time aí, do Washington, do Assis, e quando ele foi para a federação era tipo, para dar uma revolucionada, né? Mas, bem, não digamos que não teve uma revolução, ao contrário, mas teve. Mas não dá para negar que ele era um visionário, né, cara? Sim. Com ideias visionárias, né? Ele pode ter se aliado com um monte de coisa ruim, ele mesmo meteu os pés pelas mãos, mas o cara tinha uma visão maluca das coisas, assim, e muitas vezes interessantes. Né? Eu acho que a Federação Paranaense era a única federação que tinha um estádio, né? Dona de um estádio, né? No Brasil. Ele terminou o Pinheirão, né? E foi na gestão dele que a federação resolveu transmitir o Campeonato Paranaense online, né? Na época dos primórdios. Né? E ninguém fazia isso. Roger Pereira de repórter. Não é igual hoje, que tem um monte de transmissão. Os primórdios da internet, né, bicho? Completamente revolucionária, né? Não, ainda o tempo que a gente ficava esperando da meia-noite para participar, para entrar no chat do UOL, né? Para pagar um pulso só. Mas o tamanho do projeto inicial também do Pinheirão já dava para ter uma ideia de como ele era maluco, né? Porque era um negócio assim. Era faraônico, 150 mil pessoas, 180 mil pessoas, né? A capacidade. Maluco. Era um negócio enorme. Não, eu lembro de um outdoor que tinha na frente do Pinheirão, que tinha a projeção, assim, era um Atletiba até rolando, né, na imagem, assim, a projeção de como ia ficar o estádio. Era lindo de ver, mas era uma maluquice, sem tamanho. De que ano que é o Pinheirão? 85. Só que o projeto dele é dos anos 60. É bem antigo, né? Sim.
É um projeto lá de fazer tipo uma Vila Olímpica ali na região mesmo, né? Já tinha o Sim. ginásio Tarumã, tinha coisa de remo, tinha um monte de E ele coisa. até fez, né? Sem querer defender de novo, ele até fez, porque tinha lá um atletismo, rolou lá Troféu Brasil, né? No Eu Pinheirão. transmiti Era esse a Troféu pista, Brasil. era a Eu pista mais transmiti. moderna do Brasil, né? Pista Pista de atletismo mais emborrachada, moderna. caralho, era louco o negócio. Cara, Meu Deus. eu fiz. Imagina você fazer posto de um campeonato de atletismo na transmissão de futebol. Aí no giro Meu do Deus. placar tava lá, é aqui, Paraná 1, Rio Branco 1, 100 metros rasos, vitória de Robson Caetano com 10,82. Porra, Muito bom. Não, pô, ele trouxe seleção para jogar aqui, né? Tem tudo isso, não foi pouca coisa, né? Na véspera da Copa de 86, até o Zico se machucou para aqui, né? Machucou, mas sentiu o joelho de novo, né? Então, era um cara que tinha. Ele tinha moral na gestão de Ricardo Teixeira, né? ele rompeu depois, né? Ele foi diretor de marketing em 86, acho, por aí. Ainda era antes, era o Nabi que mandava, né? Apesar do Otávio Só Pinto gente ser boa. E, Onares, o Ricardo falou dessa história da delegacia, mas tem para mim, a imagem mais marcante foi uma vez que eu estava na Folha de Londrina, eu fui cobrir o dia que ele convocou uma coletiva, até acho que eu já falei aqui isso num outro programa aqui, ele convocou uma coletiva no consultório do médico dele, assim, então, e ninguém sabia lá no consultório, chegou toda a imprensa lá na frente, era uma casa pequena, assim, a clínica lá, assim, não tinha lugar para estacionar, todo mundo parado na rua, ali acho que na Cais de Carvalho, ali perto, assim, tal. E, e ele atendeu a imprensa de dentro da casa, a casa tinha uma grade, assim, na varanda, e ele de dentro da varanda, assim, da grade, eu falo, tira a foto desse cara aí que ele tá enjaulado aqui, assim. Tava prevendo o futuro já, né? E ele atendeu, ele já tinha sido preso, já tinha saído, dele estava doente, foi pouco antes dele ser preso de novo, assim, tá? Mas foi, cara, foi assim, a coletiva mais bizarra que eu já vi até hoje, assim, tá? Porque tipo, ninguém sabia o que ele queria falar, e nem ele sabia. Ele falou um monte de coisa desconexa, assim, tal. Foi assim, momentos dantescos, assim, tal. Tá, É, mas o ninguém vai Nairés falar do Moura. Avestruz? Não, calma, Pelo amor de Deus. você que está acompanhando pelas plataformas de áudio, assista o Futebol Raiz dessa semana, que também está entrando no ar nessa sexta-feira, que é um outro bicho. Tem um outro bicho, mas daí vai assistir. E ele, é claro, ele fez uma criação de avestruzes. Ele montou uma empresa de avestruz, porque o avestruz era o novo boi, era um negócio assim, né? Era futuro e não sei o quê. E ele ia dar um avestruz para o melhor jogador do campeonato. Eu não lembro se não foi o Fernando Praz o melhor jogador do campeonato, de 2003, goleiro do Curitiba, mas óbvio que o avestruz não veio, né? Óbvio. Né? Os avestruz dessa época aí que sobraram lá no Ecoestádio, né? Lá no Xangue Oh, eu tenho uma boa história dessa do avestruz do Ecoestádio. Deu medo em muita gente lá, porque ele corria atrás da galera. A gente foi fazer acho que um treino, um jogo, qualquer coisa, acho que um treino do Atlético, que tava mandando lá uns jogos naquela época. E, pô, eu desavisado lá, faz tempo que eu não ia no estádio, foi a primeira vez que eu fui lá, acho que foi a primeira vez que eu fui lá. E para quem não conhecia, lá atrás tinha um estacionamento e ele ligava por um campo auxiliar ali, uma trilha no meio da mata, assim, para você chegar no lá matinho. no estádio. Tinha que ir pro matinho. E eu ali, pô, faceiro com os equipamentos, carregando tudo, de repente, mas velho do céu, mas veio um vulto de uma bicada, assim, num avestruz, que brotou do nada. Se eu não me borrei aquele dia ali, eu nunca mais me borro com nada, né? Porque foi um negócio assim que surgiu aquela cabeça de avestruz na minha frente. Sara, meu Deus do livro, cara. A querida Ruth Precoma aí, que era Ai, meu Deus do céu. Acabou, gente. Depois dessa, faça você aí em casa a sua imagem do Dudu fugido de um avestruz. Monte você essa imagem mental. Até semana que vem, gente. Valeu. Valeu.